a oportunidade, de forma inusitada, nós não pensamos nisso, que não foi algo programado, mas acabamos fazendo uma viagem junto com toda a comitiva que infelizmente veio a falecer nessa madrugada, né? Então nós tivemos a oportunidade de estar próximo deles e alguns eu já conhecia, porque eu gosto de futebol, então alguns já foram jogadores da dupla Grenal, ou do Grêmio, ou do Inter, então é algo que nós lamentamos muito, né? Quem gosta de futebol e gosta de ouvir comentários, e fica zapeando entre canais de televisão, logicamente você relembra algumas personalidades que acabaram, infelizmente, morrendo nesse trágico acidente. Trágico, trágico, trágico demais. Nós só podemos realmente lamentar tanta gente morta, né? Uma grande fatalidade. Nossa mente sempre fica tentando buscar respostas e existem algumas situações na vida e que tocam o tema da morte que não tem resposta. Seria uma leviandade muito grande nós ficarmos tentando achar algumas razões, né? Eu sei que tem muitos crentes que nessa hora buscam fazer associações, eu procuro evitar. Eu procuro evitar porque eu acho que é uma associação muito fria e muitas delas completamente equivocada, né? Equivocada. Eu até de vez em quando percebo alguns comentários aqui e acolá, fico avaliando no meu coração essas coisas, né? E nós como crentes, a gente tem sempre uma visão de batalha espiritual muito aguçada, né? E a gente sempre quer rapidamente achar o culpado e é Satanás e ele fez uma conspiração para poder matar pessoas que nós amamos, pessoas conhecidas, é sempre assim. E a Bíblia não nos mostra isso assim de forma tão clara quanto a gente gostaria, né? A Bíblia fala que o controle da vida e da morte está nas mãos do Senhor. E Ele é Deus em todo tempo. Ele é Deus quando tudo dá certo e Ele é Deus quando não dá certo. Ele é Deus quando nossa oração é atendida e quando acontece coisas que nós não gostamos, Ele continua sendo Deus, né? O livro de Jó é um livro que nos mostra a respeito da soberania de um Deus que tem o direito de não explicar tudo ao homem. E na nossa vida muitas coisas não vão ser explicadas e nem por isso nós vamos deixar de adorar o nosso Senhor e amá-lo. Ele continua sendo o nosso Deus. Então isso é muito importante nós termos essa clareza, né? Eu falo isso porque eu percebo a agilidade que se tem como evangélico de tentar associar como um grande sacrifício, simples, fácil fazer isso, e não penso assim. Tirando o fato que talvez existisse uma possibilidade, que eu tenho certeza que não foi o caso, de ter sido premeditado, mas essas coisas, infelizmente, elas acontecem, né? E não é por causa do nome do avião, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Até porque la mia, em espanhol, significa a minha. Não é apenas linha aérea Mérida Internacional, não é só uma sigla, mas é uma facilidade que a sigla associou com a expressão em espanhol que significa é a minha companhia, a minha, é a ideia de identificação, né? Não é essa a resposta que vai definir o que aconteceu. É muito triste. Alguns deles eram homens de Deus, sabidamente, né? Identificavam como sendo cristãos, estão diante do Senhor. Todos eles agora, para que Deus possa então, sabendo o que faz com cada um deles, né? Fica a saudade, fica esse lamento, né? Obviamente morte é morte sempre, né? Sempre morte é trágico, nós não nascemos para conviver com essa realidade. Se alguém morrer de forma natural, é triste. Se alguém morrer de forma chocante, é triste. Nós não fomos criados para conviver com essa realidade, o pecado que trouxe a existência, né? Então, sempre é ruim. Obviamente, é algo que nos choca porque, pelo número de mortos envolvidos, por um time inteiro ser ceifado de uma maneira tão brutal, né? E também pela situação em si, né? Era um time que contava com aqueles que gostam de futebol sabem disso, né? Contava com a simpatia quase que de todo mundo, porque era um time que não tinha uma expressão muito grande, de um estado em que o futebol não tem uma projeção tão forte, e que via numa ascendência absurda, né?
desde a Série D para C, para B, para A, permanência na A, ganhando o Catarinense, que não era um time que estava ali na frente, como todos os demais, né? Não é um time da capital, mas quem conhece a cidade de Chapecó, quem já teve, eu tive 2 vezes lá, você entende um pouco a realidade, né? O time, na verdade, era uma expressão, era um símbolo da cidade, de uma grande ascensão que a cidade teve, né? Chapecó é onde tem Aurora, onde tem Sadia, Perdigão, onde tem Friboi, onde tem tudo que você possa imaginar em relação a isso está lá. Então virou um polo, virou uma potência aquela cidade. A cidade foi reestruturada por causa disso. É de um povo muito querido, um povo muito simpático, acolhedor, né? Que hoje convive com essa dura informação, né? Todos nós, né? Aqueles que gostam de futebol ou não. Uma coisa interessante disso tudo é perceber que nessa hora o que vale é a humanidade, né? Não é time de futebol, assim, tanto faz, né? Alguns comentários que foram feitos hoje, por exemplo, você vê o site do Corinthians que tem uma aversão, por exemplo, com o verde, por causa da questão do Palmeiras, declarando, né? Porque o que importa, né? O que importa título, o que importa Série A, B. Nessa hora são vidas, né, preciosas que foram de forma brutal ceifadas, né? Fica uma oportunidade para poder expressar amor, né? Para aqueles que estão aí, né? É interessante, é interessante. Eu até me surpreendo, assim, eu fico pensativo um pouco em relação a isso, porque você percebe que diante de fatos assim, claro que existe uma comoção nacional muito grande, eu acredito, assim, a gente acaba pensando, né? Já aconteceu isso até no futebol gaúcho, com um time que não tem uma projeção nacional tão forte como o Brasil de Pelotas, e obviamente era o Chapecoense, um time que estava contando com uma paixão, estava crescendo junto, né? A visibilidade nacional e no mundo, uma espécie de Leicester da Inglaterra, né? Um time que não tem expressão e está numa crescente grande. Então, isso gera uma comoção muito maior, né? Obviamente que um time, se fosse um time da Série C, D, que caísse de avião e morresse todos, talvez não ocuparia o espaço que ocupou na mídia, né? Mas é interessante ver algumas coisas, a maneira da mobilização, né? A mobilização que está sendo feita, isso é interessante perceber. E por um lado, me soa como assim, uma corda da igreja também, né? Porque, vou dar um exemplo, assim, né? Às vezes a gente tem algumas necessidades e a gente vem, faz apelo e há uma mobilização, né? Graças a Deus nós temos essa capacidade de reagir às mobilizações que são feitas. Mas às vezes nós vemos outras necessidades, e se não tiver um apelo mais forte, talvez não tenha essa mesma mobilização, né? E hoje você percebe que nem necessariamente foi um apelo que incentivou toda essa demanda de auxílio, ajuda, seja do Brasil, das nações, né? Foi uma questão de ser humano, né? Isso eu creio que nos faz refletir, pelo menos, né? A nossa postura em relação a ser rápido, a ter uma agilidade em relação a suprir necessidades, né? Não ficar esperando, porque não houve posicionamento oficial da FIFA em relação ao que fazer a partir de agora, como que vamos ajudar o time, não houve nem a CBF nesse sentido determinando como que vai ser a partir de agora a vida dessa equipe ou qualquer outra coisa assim, mas há uma mobilização no esporte e em outras áreas, né, para poder de algum modo abreviar a dor, né, o sofrimento que está sendo dessas famílias, com certeza. Né? Isso eu acredito que serve como apenas uma reflexão, né, para a gente pensar o que a gente pode fazer, né? Se não crentes, pessoas seculares, pelo simples fato de ter coração e chorar diante da catástrofe da tragédia humana, ter a capacidade de olhar e pensar o que eu posso fazer para poder ajudar, nós que somos a expressão do amor ágape no mundo, né, podemos e devemos fazer sempre que as necessidades estão à nossa volta, né? Sempre, sempre, sempre. Muito bem. Triste, mas vamos avançar. Quero também agradecer a vocês. Pela semana foi muito bom, a festa aqui foi maravilhosa. Vocês estão de parabéns, foi muito legal, foi muito bonito. Ver o registro depois por vídeo também foi muito bom. Eu acredito que foi uma noite muito especial. Não sei qual foi a sua impressão, mas eu como pastor fiquei muito feliz dessa festa no domingo, né? Essa experiência assim, que era costumeiramente se fazia no sábado, mas nós introduzimos para dentro do culto de celebração, então foi uma festa plena,
Claro que o tempo às vezes não nos ajuda muito, né? Tem aquela questão, se choveu, a gente já fica preocupado, pensa, ai meu Deus, quantos não virão? A gente fica tentando às vezes conter o número de gotas, porque a gente pode saber que está diretamente relacionado ao número de pessoas que participam no culto. Então a gente fala, Senhor, segura a chuva, para que o povo possa participar. Mas graças a Deus veio, o povo veio, foi uma grande festa. Eu fiquei muito motivado. Os irmãos foram foi muito legal. Gostei bastante. Estava empolgante, graças a Deus. E nós vamos falar de temas em relação de hoje, em relação ao nosso TLC, que vão nos ajudar em relação a projetar o futuro, de visualizar e chamar à existência realidades que nós ainda não vivemos. Vamos falar um pouquinho de alvos hoje, né? A semana passada eu não estava aqui, eu estava ministrando na cidade de Recife, no nosso seminário do Cavando Fontes, que foi um tempo muito especial, por sinal, uma estratégia maravilhosa de poder plantar uma igreja e consolidar. Tem dado muito certo isso na cidade de Recife. Eu creio que é um protótipo para demais lugares que nós vamos, seja revitalizar uma igreja, como a proposta agora para a cidade de Vitória, como fundar literalmente uma igreja em uma capital brasileira, como as outras propostas que temos para os próximos anos. Então, sensacional, foi um tempo muito bom esse tempo que eu tive lá, poder ficar com eles direto, né? Dormir lá no seminário, comi lá no seminário, comi a comida que eles fizeram. É bonito de ver o negócio. Muito bom. Então tem 10 jovens lá, dentre eles um missionário nosso, um jovem da nossa igreja, o Adriel. Temos jovens de Montemor, temos jovens de Formosa, temos jovens de Cristal no Rio Grande do Sul, temos jovens de Rio Negro, Mafra, temos jovens aí de alguns lugares do Brasil, graças a Deus, e eles estão muito animados. Ninguém voltou desse processo dos jovens que estão no Cavando Fontes, uma demonstração de que tem dado certo. Graças a Deus eles têm sido supridos, né, nas suas demandas. Nós como igreja temos nos esforçado bastante para poder suprir. Isso tem acontecido. Nós temos um compromisso com o Adriel e temos buscado honrar como igreja isso, né? E obviamente isso passa pela sua colaboração, você que doa seus R$5, 10, 15, R$20 que você faz sua doação contínua, é a garantia da permanência do Adriel no propósito que Deus tem para a vida dele. O que será do Adriel? Talvez é uma pergunta que alguns irmãos possam fazer, né? O Adriel, ele vai ser um pastor da igreja Fonte Vida, ele está se preparando para isso. Então, do Recife, o projeto continua, né? Ele tem sido uma bênção lá, tem dado um bom testemunho, então já existe muito desejo para que ele possa assumir futuramente, ser como pioneiro em algumas obras, né? Então, não se tem clareza exata do que vai acontecer com cada um desses 10 jovens, mas se tem uma garantia de que eles estão sendo muito bem trabalhados, e esse seminário associado com o dia a dia da igreja tem sido maravilhoso. Então nós vemos com bons olhos esse processo, né? Isso só é possível por causa da colaboração. Claro que em oração, obviamente, mas também por causa da colaboração financeira, né? Há um custo mensal para você poder manter um jovem nessa condição. Então o dia a dia deles é estudar manhã e tarde, e à noite o envolvimento com a igreja. Quando não é à noite o envolvimento com a igreja, também é estudar à noite, né? Então o seminário ocupa bastante, preenche bastante do dia a dia deles. Obrigado, Aninha. E o restante é com as atividades da igreja, que acaba ocupando bastante também, sendo que eles são discipuladores, líderes de célula, estão ali juntamente com o pastor no dia a dia da igreja. Esse projeto faz com que nós tenhamos uma coisa que é sensacional, que é a possibilidade de você ter esses jovens que eles estão estudando, mas eles estão inteiramente ligados no dia a dia da igreja, e pelo fato de que eles não estão trabalhando secularmente, então, tirando o tempo que eles têm para estudar, eles estão completamente ligados no dia a dia da igreja. Então, são semelhantes ao que o pastor são também. É quase que podemos dizer que nós temos 11 pastores, né,
atuando numa cidade. Por isso o crescimento, graças a Deus, eles estão aí em torno de 70 pessoas nas células, nos cultos, lá no lugar do seminário, chega em torno de 50 pessoas, então é algo fenomenal. Um ano de igreja apenas, né? Então, graças a Deus, que Deus mantenha dando graça para eles, que eles possam continuar nessa pegada. A igreja tem um perfil, eu entendo que isso é a maneira como Deus honra, né? Uma igreja bem jovem, afinal de contas são muitos jovens, né? O próprio pastor César era um pastor jovem, então a igreja tem um perfil muito jovem, mas Deus começa a dar algumas famílias para eles também. Então, que Deus possa edificar a obra lá em Recife e que possamos avançar nesse propósito. Nosso desejo é sempre poder colaborar com aquilo que Deus está nos chamando a viver como igreja, né? A nossa igreja local também poder entrar nisso. Graças a Deus, nós estamos chegando ao final do ano e pela graça de Deus nós temos conseguido honrar aquilo que nós nos propusemos a fazer com o Adriel. Surgirão outros no nosso meio semelhante ao Adriel? Creio que sim, e precisamos orar para que o nosso comprometimento como igreja na questão financeira possa aumentar ainda mais para poder fazer jus a 2 pessoas, 3 ou 4, 20. Que maravilha seria se nós pudéssemos ter 20 missionários que nós sustentamos no Brasil e nas nações. Seria maravilhoso, né? Seria sobrenatural. Que Deus nos dê graça para que isso possa acontecer. Como que acontece isso, pastor? Com a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. É a maneira como nós fazemos. E, acima de tudo, a fidelidade no compromisso assumido, né? Nós temos, por exemplo, o Adriel saiu daqui com 100% do valor que ele necessitava apalavrado, né? E hoje nós conseguimos em torno de 60%, 70% do valor de 100%. Aí a pergunta, você fica pensando, mas então como é que ele se sustenta lá? Com a igreja. Então o que acontece? Entendi, então a igreja abraça a causa quando alguém falha. Sim, porque nós queremos como igreja mantê-lo lá. Mas a pergunta é, se nós não tivéssemos como igreja esse recurso, como ficaria? Então, nós precisamos, além, claro, da igreja sempre dar a sua colaboração, que é natural, uma igreja que envia acontecer isso, nós precisamos honrar aquilo que nós falamos que vamos fazer. Porque ao não fazer isso, nós estamos comprometendo não só a nossa palavra, mas o ministério de uma pessoa que conta com esse recurso para poder permanecer. Então, eu diria hoje para você que o Adriel está lá pela fidelidade daqueles que se comprometem a fazer isso e pela fidelidade da igreja que não havia se comprometido a fazer isso, mas faz para mantê-lo lá, pela graça de Deus. E vamos fazer isso. Pastor, mas dá para fazer isso? Vamos fazer até dar. E como a nossa fé faz dar, nós vamos fazer até o final, em nome de Jesus. Mas serve uma palavra de ânimo e estímulo também para aqueles que se comprometem a ir até o fim. Faça isso, em nome de Jesus. Amém? Então, pastor, mas eu tenho os meus comprometimentos. Mas eu sei exatamente os valores que são vinculados. Então, são valores que eu creio que Deus dá graça para que você possa se comprometer. São R$5 de algumas pessoas, R$10 de outras, R$20 de outras, pouquíssimos de 50. Então, e aí já estamos falando do limite das ofertas. Então, eu acredito de todo o meu coração que é uma questão de posicionamento, né? Porque se for por dificuldade, então não dá para ser fiel nos dízimos, não dá para ser fiel nas ofertas, não dá para pagar as Casas Bahia, não dá para comprar mais nada também, não dá para fazer nada, né? Então, porque a gente honra aquilo que nos interessa honrar, né? É uma questão de prioridade. Então, se você entende que a obra missionária ela é prioridade, avance, em nome de Jesus. E com essa palavra também abro espaço para que nós possamos levantar novos doadores, novos homens e mulheres que possam honrar. Fica o aviso, você já deu para entender, você é muito inteligente, que nós, como igreja, temos suprido aquilo que irmãos que se comprometeram com 100%, ele saiu daqui com 100% garantido. E não chega esse valor para ele, porque a igreja cobre o restante, né? E vamos continuar a fazer isso. Vamos fazer isso. Esse valor vai ser muito bem investido. Não estamos tristes por fazer isso como igreja. A nossa única palavra em relação a isso não é a tristeza de peso, porque nós fazemos isso.
mas é a tristeza de saber que tem pessoas que assumem compromissos e não honram. Isso é algo que precisa ser trabalhado. Amém? Se precisarmos doar muito mais para o Adriel ou para outro irmão, missionário no nosso meio, faremos isso sempre de acordo com a nossa fé, com a certeza de que Deus vai prover todas as coisas. Não é isso que eu estou mencionando, não entenda mal. Apenas essa informação para que a gente possa saber que é muito importante. Para quem está vivendo a obra missionária e se comprometeu a fazer o que faz, e sabe que se não tem outra maneira, se ele tentar trabalhar, por exemplo, lá, ele não consegue fazer o seminário. Então, quebra completamente o propósito pelo qual ele está lá, né? Então, é a maneira como ele precisa se manter lá. E isso passa pela doação dos irmãos e nossa doação como igreja, obviamente. Amém, queridos? Falo isso porque eu tenho desejo, sim, como pastor, nós queremos enviar mais pessoas, acreditamos que alcançamos uma condição missionária favorável, adequada, desejável, que é edificar igrejas, eu acredito, do melhor modo possível, conciliando essa realidade de famílias que vão, famílias são profissionais liberais que vão, e uma vez que conseguem seus trabalhos e conseguem se manter, ajudam no dia a dia da igreja, isso é ótimo, acredito que isso é possível de acontecer. Isso também acontece em Recife, tem uma família lá nessa condição, está se mantendo desse modo, família do Nivaldo de Cosmópolis, bênção isso, mas essa estratégia do Cavando Fontes, ela é sobrenatural. Acredito muito que a Igreja de Vitória vai ser muito abençoada a partir dessa conexão do Cavando Fontes, porque essa pegada está muito, muito boa lá, e vai somar muito com a realidade para revitalizar, para ajudar, para consolidar a obra que já está sendo feita em Vitória. E a partir disso, outros estados em nome de Jesus. Eu fico feliz demais de poder participar disso, fiquei muito animado com aquilo que vi e quero incentivar cada vez mais nós termos um coração generoso em prol de missões. Né? É sempre importante falar isso, porque assim, a gente fala de missões, às vezes, dependendo da igreja, né, você fala missões, e para você missões é uma coisa muito impessoal, muito romântica, nada literal, nada prático. Missões para a gente é o Adriel, missões para a gente é um outro jovem, missões para a gente é um casal futuramente que é enviado. Isso é missões. Para nós, missões tem nome, sobrenome, idade, cor, tem tudo. Missões para nós é real, não é uma coisa assim que você joga num fundo de missões e você não sabe o que acontece. Nossa conexão, ela é real, são fatos concretos, dados, são vidas, histórias, igrejas sendo edificadas. Amém? Vamos crescer nisso em nome de Jesus. Vamos crescer. 2017 vai ser um ano que a gente vai crescer muita coisa. Dentre as coisas também, a nossa visão missionária. Nossa visão de investir na edificação de novas igrejas em lugares onde ainda o evangelho tem sido ministrado, mas de forma muito débil, muito fraca. Precisamos que o reino de Deus alcance outros lugares também, em nome de Jesus. Não só aqui em Indaiatuba também. Né? Vamos dar prosseguimento então. Na semana passada, a Daiane, minha esposa, ela ministrou, começou a falar a respeito desse tema de alvos. Nós vamos dar prosseguimento a respeito desse tema. Lembrando que nós estamos falando dentro de um tema maior, que são as 5 funções da célula MDA. Estamos falando agora especificamente da 5ª e última função de uma célula MDA, que é esse tema crescimento e multiplicação. E crescer é uma realidade que acontece com quem quer. Crescer em relação ao reino de Deus envolve vontade, desejo e trabalho, né, obviamente. Então esse crescimento ele não se dá do nada, ele envolve fé. E quando a gente fala de fé, a Bíblia vai nos ajudar a entender que a fé ela precisa ser prática, a fé ela precisa ser objetiva, a fé ela precisa falar o que deseja que aconteça, a fé ela precisa evidenciar alvos, senão ela deixa de ser fé. Nós passamos a viver pela misericórdia do Senhor e receber dele por causa que ele é bom, mas não crescemos em fé. Então, mas Deus não dá porque ele é bom? Ele dá sempre porque ele é bom, obviamente. Ele dá sempre porque ele é misericordioso. Mas o Senhor também quer nos fazer crescer em fé. E para a fé crescer, ela tem que crescer nessa dimensão de torná-la prática. A fé que Deus já nos deu, por meio de Cristo,
já colocou para dentro de nós, ela precisa ter alvos claros, objetivos. Muitos homens e mulheres de Deus do passado já falaram sobre isso. Muitos livros já foram escritos a respeito disso, da importância de termos alvos de fé. Quem vive a fé assim, quem já aprendeu em algum momento a viver a fé assim, sabe o quão bom é. Sabe que, na verdade, o número de testemunhos que são narrados é muito maior do que aqueles que acontecem por pura e total misericórdia do Senhor. O que seria por pura e total misericórdia do Senhor? Quando acontecem coisas extraordinárias na nossa vida, mas não são motivos de nossa oração. Entende o que eu quero dizer? E isso acontece na nossa vida por quê? Porque Deus é bom e porque Deus é misericordioso. Mas é muito diferente quando aquilo que Deus dá está em conexão com aquilo que você está pedindo. E não apenas pedindo, mas está em conexão com aquilo que você está se movendo em prol daquilo. Está se movendo na direção daquilo. Isso faz toda a diferença. Qual é a diferença que faz, pastor? Na vida daquele que pede, cresce em fé. Você vai aprendendo a entender como Deus atua, como Ele opera, como você ora, como você se posiciona espiritualmente, como que você conduz pessoas à sua volta a se moverem diante daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, quando a gente fala em alvos aqui, a gente não está falando na ideia, não estamos falando do mercado, não estamos falando da ideia corporativa, alvos em função de lucro, não, aquela exigência cruel que o mercado tem por lucrar mais, e aquela pegada destrutiva, sabe? Não, se você compreende alvos assim, não pense desse modo. Aqui os nossos alvos são alvos de fé. Não tem outra perspectiva, não. Não é aquela maneira como o mercado de trabalho opera, ou como o mundo corporativo opera. Estamos falando daquilo que Deus coloca em nosso coração. Daquilo que o Senhor trabalha de modo a nos levar a declarar. Aquilo que Ele primeiro coloca aqui, para que depois saia aqui e Ele faz acontecer aqui. Entende? Então, não é simples achismo. Quando a gente fala de alvos, não estamos falando simplesmente de megalomania, ou seja, mania de grandeza. Não estamos falando a partir de uma ideia orgulhosa, vaidosa de crescimento. Não. Estamos falando em termos de alvos que Deus coloca em função do amor que Ele tem por vidas. Então, os nossos alvos de crescimento não é para que a gente possa ter o nosso nome honrado, mas é para que Jesus seja honrado. Não é para que a gente fique numa posição bonita diante dos homens, mas é para que Jesus seja mais conhecido, para que o amor dele seja mais manifestado. Então, a nossa ideia de alvos, ela não é em prol do egoísmo humano. Nossos alvos aqui, quando nós pensamos alvos, que nós vamos falar de alvos hoje, é em função de vidas que se perdem, que precisam conhecer a Jesus. Então, o nosso nome é uma consequência. Nome, Igreja Fonte Vida, o nome, o líder da célula, seu nome, o meu nome. Isso é a total misericórdia do Senhor que faz com que, de algum modo, exista honra para nós nesse processo. Mas o nosso amor ao Senhor Jesus, nosso grande amor por Ele, nos faz trabalhar para Ele, para que mais e mais vidas possam conhecê-lo. Esse é o nosso grande desafio e essa é a razão pela qual nós nos movemos. Não nos movemos porque a visão do MDA trabalha com essa ideia de alvos, não é essa a questão. Os alvos aqui, como eu disse, são frutos do amor que nós temos por vidas. Até porque, para a visão do MDA começar a falar a respeito de alvos, não é porque simplesmente é uma ideia corporativa de crescer a igreja, mas é porque a visão do MDA tem o ser humano como centro do seu ministério. Né? Quando você vê o gráfico da visão do MDA, você vai ver que tem pessoas no primeiro coração, no coração mais interno ali. Nós queremos fazer discípulos para Cristo, nós queremos obedecer a convocação que Ele fez em Mateus 28, 19. Nós queremos isso, por isso nós nos movemos na direção do perdido. Amém? Muito bem. No final nós vamos orar aqui, temos motivos de oração, vamos fazer isso no final, mas vamos dar prosseguimento então aos nossos slides aqui. Estamos falando de crescimento e multiplicação. Peço perdão, minha voz ainda não voltou ao normal, mas ela vai voltar. Logo mais ela volta, aquela voz que você já está acostumado. Por enquanto ela fica esse negócio meio estranho. A gente vai tentar dar um agudo, sai meio estranho assim, mas
Conto com a sua paciência. Bom, a importância do estabelecimento de alvos para a multiplicação da célula. Daí que já começou esse assunto, nós vamos a partir daqui dar prosseguimento. Alguém já disse que quando você não tem alvos, alguém já disse que se você estiver mirando em nada, você pode ficar tranquilo que você vai alcançar 100% do seu objetivo, que é conseguir nada. Se você mira, eu quero mirar em nada. Onde é que está o nada? Lá está o nada, eu vou mirar no nada. Você vai acertar em cheio. É o maior sucesso que você pode ter é mirar em nada, porque você tem a certeza que você vai conseguir. Eu não quero nada, ok, está feito. Você vai ter, isso é fé. Né? Qual é o seu alvo? Nenhum. Ok, você vai conseguir em cheio. Quantos discípulos vai conseguir? Nenhum. Qual crescimento? Nenhum. Qual vitória? Quantos testemunhos de fé concretizados, alcançados, você vai poder testemunhar? Nenhum. Justamente porque é a sua fé. Então, nossa fé, ela determina o que nós vamos viver. Por quê? Porque a fé, quando nós analisamos o que é a fé, o conceito de fé, a fé, ela cria. A fé é esse instrumento que Deus colocou para dentro de nós, para o poder criativo que Ele usou para trazer todas as coisas à existência, agora está conosco para poder trazer à existência as coisas. Então a fé é a semelhança da boca de Deus. A boca de Deus trouxe as coisas à existência, certo? Deus falou, haja luz e houve luz. Deus criou todo o mundo que nós conhecemos desse modo. Deus fez separação entre continentes, oceanos, Deus criou o sol, o luzeiro do dia, criou a lua como luzeiro da noite, e assim por diante. Tudo lhe trouxe a existência pelo poder da sua palavra. Mas antes de ser pelo poder da sua palavra, na verdade foi porque ele creu. Primeiro ele criou aqui dentro, para depois trazer existência por meio da sua palavra. A palavra de fé, ela traz existência. Então, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, nós precisamos entender que esse mecanismo de criar ambientes novos, circunstâncias novas, realidades novas, elas são criadas a partir da nossa boca, ok? Nossa boca. Então esses alvos, uma vez que já estão estabelecidos, nós vamos declará-lo profeticamente, vamos atraí-lo e vamos nos mover como se já fosse. Nós vamos trabalhar com a alegria de quem já conquistou. Nós vamos trabalhar com a certeza de quem já desfruta. Pastor, mas não é loucura isso? Não, isso é a fé, porque a fé, ela se apropria daquilo que ainda não é. Ela fala com as coisas que não são, como se já fosse. Por isso que a fé, ela é interpretada como uma grande loucura. Mas ela funciona desse modo, porque a fé é a certeza das coisas que você espera. E a convicção de fatos que ainda você não vê. É assim. É assim. Então, essa fé, ela precisa ser vivenciada em nosso meio. Eu quero estimular você. Esse ano de 2016, quando nós assumimos esse trabalho, nós entendemos e temos trabalhado até então assim, que é um ano que nós iríamos consolidar o que Deus já nos deu como igreja. Então nós trabalhamos nisso. Trabalhamos em treinar os irmãos, em capacitá-los através da palavra, curso, treinamento, seja escola ministerial e tantas outras coisas, a tentar de algum modo buscar essa capacitação maior. Então, estamos chegando ao final desse ano, que foi um ano de consolidar esses frutos, de os discipulados serem mais profundos, das células terem um perfil mais claro de célula, das células terem um perfil consolidado, houve fusão de célula com célula, isso tudo aconteceu, buscamos esse fortalecimento. Para quê? Para que em 2017 nós possamos avançar. Então agora entramos num período de trabalhar alvos de fé, onde estamos buscando direção de Deus, para que nós possamos alcançar esses alvos que Deus está colocando no nosso coração. E eu acredito totalmente no Senhor, que coloca esses alvos no nosso coração, que Ele não apenas opera em nós tanto o querer, mas Ele também opera em nós o realizar. É isso que a Bíblia fala, né? Que o Senhor, Ele opera em nós tanto o querer, quanto o realizar. Ou seja, Ele coloca em nós tanto os alvos, que são desejos futuros de conquista, quanto o poder para poder conquistar, realizar de fato. Amém? Então, traduzindo, na dependência dEle, nós podemos alcançar todos esses alvos.
Pastor, mas não tem um risco de nós colocarmos alvos mirabolantes? Não. Os alvos de fé são alvos que são alcançáveis em Deus. É isso. Mirabolante seria a nossa mente criando alvos. Aí se botar uma célula ao longo de 2017 e botar na carne, vai ser mirabolante. De 19 e ir para 20, se não for em Deus, é mirabolante. Agora, se for muitas outras células, mas em Deus não é mirabolante, é possível. Precisamos nos esticar em fé, precisaremos trabalhar no Senhor, com certeza, mas é possível, porque Deus colocou em nosso coração, como uma promessa que Ele mesmo criou, e Ele vai dar conta de nos fazer vivê-la. Amém? Você consegue entender o que eu estou falando? Sim? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Alguém já disse que se você estiver mirando em nada, certamente acertará em cheio. Por isso toda célula precisa ter uma data pré-definida na qual ela se multiplicará. Toda célula, isso é importante essa informação, toda célula, ela precisa ter uma data pré-definida, na qual ela vai se multiplicar. Então toda célula, ela precisa ter um alvo de fé. Ela precisa receber do Senhor um alvo. O alvo qual que é? É a multiplicação. Claro, isso vale para todas as células. Até porque se uma célula não quer se multiplicar, ela precisa rapidamente ser tirada, porque ela não é uma célula, ela passou a ser um grupo de cristãos que se reúnem para comunhão. A gente pode fazer uma outra realidade, mas não chamaremos isso de célula. Então, o objetivo de uma célula é a multiplicação. Quando a gente fala de alvo, nesse sentido, é a data, o momento que isso vai acontecer. E aí nós precisamos receber de Deus isso. Precisamos, de fato, dessa palavra do Senhor que nos mostra o futuro. E nós nos apropriamos disso. E nós vamos passar a falar disso. Nós vamos passar a pregar disso. Em que momento, pastor? Cada vez que nós mencionarmos aquele tempo lá passando a visão, a gente sempre lembra profeticamente. No dia data tal vai ser a nossa festa de multiplicação. Até lá nós vamos estar com tantos discípulos aqui, já sendo discipulados, não é apenas membros que vêm e estão ali como iniciantes na célula, não, são pessoas que já vão ser discipuladas. E isso você vai trabalhando para que as pessoas que já estão ali, elas possam crescer, para que possam discipular os novos que estão chegando. Então você já vai criando em fé, através da sua boca, uma realidade que vai se estabelecer no futuro. Por quê? Porque você crê assim. Ah, pastor, mas eu não sei como lidar com isso, porque eles não creem. Não tem problema eles não crerem. Quem tem que crer, primeiramente, é você. E à medida que você crê, você vai estimulando. Você vai falando. Como que funciona isso na prática? Me dá um exemplo, pastor. Eu vou dar um exemplo do olho mágico, sabe? É como se nós aqui, dentro da casa, estamos olhando para fora e ninguém mais está olhando aquele olho mágico. E eu sou o líder, né? E eu começo a narrar o que eu estou vendo. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Então eu começo a dizer como é cada detalhe, cada detalhezinho daquela imagem que eu estou vendo lá do outro lado. Isso é convencer pela fé, é falar daquilo que você está conseguindo ver. E isso gera algo. As pessoas passam a crer semelhante àquilo que você está crendo. É assim. É assim. Pastor, mas é assim? É assim. Como é que acontece os nossos eventos? A gente coloca uma data, a gente crê que vai ser uma maravilha, a gente trabalha com grande excelência, e eles acontecem. Mas tinha tudo antes, pastor? Não, não tinha nada. Nós tínhamos fé. Tínhamos fé de homens e mulheres que acreditavam que ia dar certo. E assim tem sido para tudo. Para todas as festas, para todos os eventos. Não temos, no primeiro momento, os recursos, não temos os materiais que vão ser utilizados, a gente vai correr atrás de tudo isso. Mas o que a gente está vendo quando a gente celebra por antecipação? A gente está vendo realizado, a gente está vendo que é uma grande bênção. Vai ser maravilhoso. Isso é um alvo de fé. Pode ser atropelado, pastor? Nem um pouco. Tem que ser em Deus. Tem que ser em TSD. Tem que ser em tempo sozinho com o Senhor. Tem que ser recebido do Senhor. Amém? Dentro de uma proposta natural, claro, né? Senão a gente vai pensar, então tranquilo, eu vou orando aí um dia, Deus vai falar comigo de repente, talvez a multiplicação vai acontecer em 2025. Pode ser, pastor? Eu acho que até 2025 corremos o risco até de Jesus já ter voltado e você ainda está pensando em multiplicar sua célula. É possível que isso aconteça. Então eu acredito que
dá para ser mais audacioso. Por isso tem que receber em Deus. Deus é um Deus ousado. Deus é um Deus que libera ousadia para aqueles que creem. Não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia, de poder e de moderação. Mas de ousadia, de poder. Então é típico de Deus ser ousado. Deus, ele não é megalomaníaco nesse sentido, mas ele gosta de grandeza. Ele gosta de coisa grande. Ele gosta de extrapolar a lógica e os limites que a razão coloca. Ele ama fazer isso. Então, vamos juntar nele, né? Gruda nele que é 100% sucesso. O momento para a definição dessa data não é quando a célula cresce e se torna madura, mas desde o início. Pastor, por que não pode ser quando a célula cresce e se torna madura? Porque aí é fácil, né, irmão? Fala sério, né? É como assim, tipo, há 5 rodadas atrás, alguém dizer que o Palmeiras vai ser campeão. É fácil dizer que vai ser campeão, né? Entende? É fácil. Né, Adriano? Por quê? Porque já está na frente, já está disparando. Mas tem o Atlético Mineiro atrás. Mas tem o Santos atrás. Mas você sabe que tem mais time, tem mais plantel, está mais bem preparado. Está convencido disso, está crente que vai ser campeão. O técnico está falando desde lá atrás, quando assumiu já falou. Entendeu? Então é todo um preparo. Não é alguém que de repente chegou perto e vai falar, agora a gente vai ganhar e vai ultrapassar. Não, está desde lá atrás. Então se chegar agora e alguém falar assim, agora vai ser campeão, é muito simples. Então definir um alvo de multiplicação quando já está à beira da multiplicação, não precisa de fé. Só basta olhar para frente e perceber que está multiplicando. Não chega a ser um alvo. Nem usaremos essa palavra para não confundir. Né? A semântica não vai nos permitir. Não chega a ser um alvo, é apenas uma determinação da data. Só isso. Né? É uma determinação da data. Por exemplo, minha célula tem 10 membros. Beleza? Já está a ponto de multiplicação. Você vai apenas mencionar uma data que a multiplicação vai acontecer. Mas não é um alvo. Entende o que eu quero dizer? Dá para entender? É diferente. Um alvo, na verdade, acontece quando você multiplica essa célula agora. Aí a multiplicação faz que surja a célula filha. Aí acontece a primeira quarta-feira da célula já multiplicada. E lá tem 4 pessoas. Lá tem 5 pessoas. Aí você vai em oração e você estabelece lá. Em abril de 2017 vai acontecer essa multiplicação. E isso é um alvo de fé. Porque tem 4 pessoas. E você espera que até abril de 2017 tenham ali 10 a 12 pessoas. É um alvo de fé. Então todo um trabalho a ser feito. Agora, se você já tem 10 e se não ganhar mais ninguém, e vai chegar o dia 25 de dezembro, que é o dia da multiplicação, você vai multiplicar com 10 também. Não precisa fé para fazer essa multiplicação, só precisa organizar ela. Entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente fala de alvo de fé, a gente está falando nesse sentido do começo. Pastor, mas a minha célula não tem alvo. Então, trabalhe para esse alvo acontecer. Pastor, mas minha célula já está beirando a multiplicação. Trabalhe esse alvo para organizar. Organize esse negócio que é importante. Talvez seus alvos sejam outros, que você vai ver outros alvos daqui a pouco. Não seja nem em relação à data em si, mas sejam alguns outros que precisam acontecer. Talvez você não tenha anfitrião. Talvez se a multiplicação acontecer hoje, você não tem discipulador. São outros alvos a serem orados. Tem outras coisas em relação a número de pessoas. Não é nenhum número o seu problema. Se acontecesse hoje a multiplicação, estaria maravilhoso. Fica 10 de um lado e 5 do outro e está lindo. Né? Ou fica 7 aqui e 8 lá. Está maravilhoso, né? Então, mas não é essa a questão. Entende? Então tem vários alvos que envolvem. E a gente precisa que todos esses índices possam crescerem juntos para que coroem esse momento maravilhoso dessa festa de multiplicação, que foi todos esses objetivos juntos sendo alcançados, índice após índice, que coroaram essa grande vitória que a sua célula viveu, com a colaboração de todos aqueles que estão vivenciando lá esse processo. É maravilhoso isso, é lindo quando acontece isso. Sua célula já viveu essa experiência em algum momento? Alguém aqui de célula já viveu essa experiência de bater e de ter alvos e por fé conquistá-los? Sim ou não? Sim, já teve essa experiência? Graças a Deus. Uma célula então teve, dentre todas que nós temos, uma apenas. Aleluia. Vamos crescer em 2017, vamos crescer em alvos e vamos conquistar. Tem 2? Já aconteceu também, Gigi? Então tem 2 células que já tiveram essa experiência de ter uma data
lá atrás definida, trabalhar para que isso acontecesse, e aconteceu. Graças a Deus. Não estou falando de célula que multiplicou, tá? Estou falando de alvos que impulsionaram uma multiplicação. Célula que multiplicou, eu sei que algumas células já multiplicaram. Não é essa que é a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz em relação a alvos estabelecidos e ir na direção deles em fé. E batê-los para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, todos nós estamos nesse mesmo desafio. E a Jo também, né, Jo? Junto. Estamos nesse maravilhoso desafio. Então, grava essa informação, um momento para definição de um alvo é desde o começo. Desde o começo. Nós estamos agora, o calendário nos ajuda. Nós estamos agora no final do ano. É uma época de fazer alvos, de ter alvos. Isso para tudo, né? Tem vários alvos que surgem em nosso coração em relação ao ano de 2017, que envolve a vida pessoal, vida estudantil, acadêmica, profissional, seja familiar, até mesmo alguns alvos que você tem, em várias áreas. Então, nós estamos falando de alvos para o reino de Deus, alvos ministeriais aqui. Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano. Líderes que reconhecem o seu alvo multiplicam de uma forma regular e com maior frequência do que os que não conhecem. O alvo, ele gera uma crise sadia, eu vou chamar assim. Porque quando você não tem, dá a impressão que não existe crise. Mas aí gera uma outra crise, que é a crise do descontentamento de você não saber para onde está indo. E você não sabe exatamente quando vai chegar. Mesmo para aquilo que você deseja. Você não sabe quando vai acontecer. Então você conta com a misericórdia do Senhor. E não a fé sendo trabalhada. Então, se nós apenas temos a ideia de que todas as células vão multiplicar em algum momento, se isso acontecer em 2017, 2018 ou 2019, bate-se essa meta, certo? Ok. Mas pensemos, isso é um alvo apropriado para uma cidade que tem 230 mil habitantes, sendo que dezenas desses habitantes morrem diariamente, e um percentual significativo dessas pessoas que morrem diariamente no AOC, no Santo Inês, ou morrem nas ruas ou em qualquer outro lugar, elas morrem sem Cristo. Será que é justo nós deixarmos simplesmente a coisa fluir sem um desejo claro e um trabalho focado para que nós possamos ganhar vidas? Então, é nesse sentido que nós estamos falando a respeito dos alvos. Essa frase ela está dentro de um contexto que entende a importância disso. Para que os líderes multipliquem de forma regular e frequente, eles precisam desses alvos. E na comparação, quando não se tem alvos e se alcança isso, em algum momento se alcança. Mas a comparação da frutificação de um com a frutificação do outro é muito diferente. Muito diferente. Então, fixar a data de multiplicação nos estágios iniciais da célula ajudará a combater o isolacionismo. E isolacionismo está falando de isolamento, isolado. Então, quando a célula não quer se multiplicar nem receber pessoas novas, ficando somente nós e nós mesmos, unidos, nos amando até Jesus voltar. Né? Isso pode parecer uma palavra muito crítica, mas isso facilmente acontece quando a célula perde a sua gana evangelística. Quando ela passa a lidar com motivos de oração sem fé. Quando ela passa a se conformar a cumprir tabela, a fazer célula porque a igreja pede. Ela faz porque o pastor cobra. Ela faz porque já está na tradição fazer. Ela engessa o processo. É fácil fazer isso. Isso tudo, na verdade, acontece pela falta de paixão, pela falta de vigor e de zelo e temor ao Senhor. Isso determina um fracasso para aquela célula. Ela é estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, pode ser que alcance algum resultado? Sim. É possível que alcance algum resultado. Mas ela não terá a maravilhosa experiência de alcançar esse resultado por fé. Ela vai acontecer quase que ao acaso. E qual que é o ruim disso, pastor? É ruim porque a célula, ela multiplica, mas ela fica com aquele sentimento tipo, sabe?
E aí vamos multiplicar. Porque ela sabe que não fez força para isso em fé. Aconteceu. Aquela coisa assim que quase que alguém se juntou e falou assim: vamos dar uns membros para vocês fazer esse negócio. Toma, beleza. Agora tá feliz? Vai multiplicar, beleza. Aí multiplica. Mas não foi ganho, não foi conquistado. Não houve a labuta de um trabalho de discipulado. Já vem meio pronto, já veio e acontece. Então, isso é bom? Em algumas ocasiões pode ser, às vezes pode ser um presente de Deus maravilhoso quando acontece isso. Mas o caminho que Deus espera para que as nossas células possam crescer envolve um trabalho de fé, de perseverança, de fé, de alvos de fé. Então esse isolacionismo é essa sensação que a célula pode alcançar de que bom que não tem alvo, né? Essa sensação de a célula pode alcançar do tipo, que bom que ninguém pega muito no nosso pé. Que bom que ninguém pergunta direito a respeito das coisas. A gente não precisa ficar explicando muito. Então, é uma sensação de que ninguém está vendo e vamos tocar. Quem está ligado ao mercado corporativo, quem está ligado a trabalho, sabe disso que é aquele momento que o funcionário, vamos assim pensar, não é a mesma coisa, óbvio, mas o funcionário ele se acomoda com a ideia de que ele vai receber o salário. Fazendo por merecer ou não, né? Então quando ele chega a essa constatação, é terrível, né? É quando o empregador ele constata o desânimo, que é o funcionário que na verdade ele vai fazendo aquele migué de alt tab, assim, né? Ele está na tela oficial do sistema, daqui a pouco ele já vai no Facebook, vai no Twitter, vai no Globo.com, terra.com.br, papapá, aí apareceu o chefe, sistema, né? Ele dá aquele miguezinho de esticar no banheiro, ele dá aquele miguezinho de esticar no cafezinho, ele dá aquele miguezinho de falar umas coisas que está todo mundo falando para poder gastar mais tempo em coisas paralelas que não é o trabalho dele, porque ele está desmotivado. Então, ele fica nervoso quando alguém fala de alvos para ele, porque ele está desmotivado. Então, esse momento, ele não é bom, não é sadio, não é nada sadio. A célula pode viver algo semelhante, claro, tirando as devidas proporções. Não quero fazer uma comparação exata entre mercado de trabalho e igreja, mas a célula às vezes pode alcançar esse momento, que passa a conviver com os perdidos como se é natural, que passa a lidar com alguém que fala assim, olha, vamos orar por tal pessoa, e vamos orar por tal pessoa. Mas ninguém quer saber se essa pessoa é real, se está de carne e osso, se ela pode ser alcançada, se ela pode vir para a célula uma vez curada daqui a 2 semanas, se ela pode saber que a nossa oração foi o motivo pela qual Deus agiu na vida dela, e ela precisa vir aqui para poder saber qual que é a fonte do milagre que a curou. Então, não existe esse elo, não existe esse interesse, não se entende como os caminhos que levam as pessoas. Só é a preocupação da célula em si. Quando só existe a preocupação de bater o cartão, é triste. Essa célula precisa do fôlego de Deus, do ânimo do Senhor, da unção de Deus sobre ela. É como um funcionário desanimado, ele precisa daquela injeção de ânimo. Às vezes a injeção de ânimo acontece de um modo meio forte, né? Às vezes é do tipo, ou muda, ou... né? Às vezes a célula também. Tem células que você tem que chegar com muito amor e carinho e falar assim, ou muda, ou não temos como manter uma célula assim, que ela não quer crescer. Até que se crescer algo dela, cresce comprometido. Essa célula nem é bom que cresça, na verdade. Porque uma célula desanimada, ela gera filhas desanimadas. É uma célula que ela não gera estímulo para frente. Então, se você multiplica uma célula assim, você está multiplicando um câncer, você não está multiplicando a saúde e a vida de Deus, você está multiplicando a pior espécie de célula que pode acontecer. Você já cria líderes desanimados, você já cria ambiente down, né? Você já cria um ambiente que é a cara da mãe, a cara da célula que a criou. Então, é bom que essa célula estacione, ao ponto de ser tratada, curada. A gente vai lá com o laboratório, lupa, tudo em cima, né? Pinça, poder tirar algumas coisinhas e tratamos ela em nome de Jesus, para que essa célula possa ficar boa o suficiente e a partir disso multiplicar. Nem queremos que ela multiplique de modo errado. Amém, queridos? Hoje estamos falando de alguns temas mais audaciosos, né? Alguns temas interessantes. Esse sistema de alvos, ele sempre
eles fazem duas coisas aqui dentro. O nosso espírito fala, é isso. Vamos nessa pegada mesmo que eu estou precisando desse desafio. Nosso espírito, ele faz isso. A gente vai falando, ministrando, ouvindo, e o Espírito de Deus vai testificando nosso espírito vai ficando assim, eu precisava desse negócio mesmo. Está muito parado esse trem. Não vou aceitar isso, eu sei que tem mais de Deus para a minha vida, eu sei que eu posso mais no Senhor. Mas a nossa carne fica, ai meu Deus do céu, para que isso? Deixa quarta-feira quietinho lá, tá tranquilo, tá suave. A gente já sabe como é que funciona tudo, a gente sabe como entra, a gente sabe como sai, a gente sabe como fala, o que fala, quanto fala e quanto se compromete. Não mexe não, isso é carne, tá, irmãos? Tem que identificar isso aí, isso é importante identificar. Eu preciso identificar também, eu também tenho carne aqui, olha que a minha carne é tão ruim, e eu acredito até que é pior que a sua. Né? A minha carne ela é meio carne pastoral, é pior ainda, porque ela espiritualiza o pecado. Né? É pior estirpe de carne essa carne pastoral. É imunda, nojenta, horrível. Ela gera orgulho, arrogância, vaidade. É podre essa carne. Então eu preciso muito ouvir o que Deus fala. Eu tenho que dar bola para o meu espírito, que está interessado em descobrir o que Deus quer para a minha vida. A minha vida precisa valer a pena para Deus, querido. Amém? A Chapecoense nos mostra nesse dia que nós não sabemos qual é o ponto final da nossa história. Não sabemos. Esses jovens eram novos, alguns deles acabaram de saber que vão ser papai de novo, outros acabaram de ser. Gente nova de tudo. Alguém avisou para eles que ia morrer? Não, eles achavam que ia acontecer isso? Obviamente que não. Estavam felizes, iam viver um sonho, né? E foi interrompido pela morte. A morte, ela é assim, ela chega. Né? Nós não sabemos também. Isso pode acontecer sobre justos e injustos. Lá tinha um crente, tinha não crentes, tinha um crente lá também. Tinha homens de Deus lá. Deus assim quis levá-los para o céu desse modo. Deus é Deus. Ele vai continuar sendo Deus com Chapecoense ou sem Chapecoense. Amém? Então, é importante que eu possa ter essa dimensão de que a minha vida ela é muito efêmera, ela é muito limitada. A minha vida é como um sopro. Eu não posso achar que vai dar tempo de eu fazer tudo aquilo que Deus me estimula a fazer e em alguns anos para frente eu preciso fazer com afinco. Amém? Eu acredito assim. Quando esses choques de informação vêm, eles precisam não nos jogar para baixo e nos fazer simplesmente lamentar, mas eles precisam nos fazer refletir também. A brevidade da vida. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele falou que é mais edificante num cortejo fúnebre do que numa festa de aniversário. Você aprende mais refletindo sobre a morte do que tomando Coca-Cola. É basicamente isso que ele quis dizer para nós. Né? Você toma Coca-Cola, fica gordo. Você reflete sobre a morte. Hoje está todo mundo refletindo sobre a vida. Né? Você ouve frases assim de profunda sabedoria na boca de pessoa que você nem sabia que falava. Né? Hoje é um dia importante. O mundo está falando, está contemplando a situação. Por quê? Porque a morte o fez saber. Quando você pega gente sarada, atleta, morre assim, você fica, meu Deus, podia ser eu. Hoje eu falei para Dai, eu falei, amor, se a Chapecoense era para ter morrido naquele voo nosso lá. Né? Poderia, poderia, glória a Deus, vida eterna, mas tudo aquilo que Deus quer que eu faça para Ele, seria interrompido, né? Então, eu sei que em algum momento Ele vai interromper, mas eu quero mais frutos, eu quero apresentar para Ele naquele grande dia, mostrar as minhas mãos e falar assim, ó, isso aqui são, em nome de todos aqueles que, de algum modo eu pude ser bênção na vida deles, de algum modo eu pude fazer diferença. E assim como eu penso isso, eu também penso isso para a sua vida. Não adianta levar, eu tenho 3 carros, o que importa isso? O que importa? Eu trabalhei muito para uma faculdade, uma casa e sucesso, que legal, bom, padrão e tal, mas quais são os frutos que vão além da morte? Quais são os frutos que você leva além daquele caixão? Esses são o que importa. Isso são vidas, grave isso, vidas. Isso aqui tudo perde sentido. Tudo perde sentido quando a vida está em jogo. Né? Tudo perde sentido. Tudo que você está vendo aqui, nada disso é importante no quesito em relação a vidas. Hoje se discutia tabela, não se discutia tabela porque, para que discutir tabela? São vidas em jogo. Né? Para que discutir campeonato? Que besteira é essa?
vai ser agora, quarta-feira. O que importa? Né? O que importa? Vidas. Então, essa compreensão que o futebol hoje está refletindo, é uma compreensão que nós hoje precisamos refletir também em relação ao reino de Deus. Para que correr tanto atrás de tanta coisa, né? Quando na verdade, Salomão, depois de tanto pensar, de tanto refletir, de tanto concluir, tanta coisa, ele concluiu em Eclesiastes dizendo assim: uma coisa importa, teme a Deus, e obedeça a sua vontade, seus mandamentos, é isso que importa. Glória a Deus. Vamos orar? Quero orar também pela dona Neuza, mãe do Júlio, não está bem. Ela já sofre há algum tempo, né, Júlio? Com enfermidades na sua mente. E também pelo Diogo, é o filho da Tânia. Vamos orar pela vida desses queridos. Ok. Entendi. Ok. Obrigado, Rafa. Então vamos orar pela dona Neuza, pelo Diogo e pela dona Luzia, que foi identificada com câncer hoje e estava muito abalada. E também por aquilo que a gente falou tanto, né? Vamos orar também por todas aquelas pessoas que de algum modo estão ligadas, essas pessoas que faleceram, né? Estão em luto profundo, que Deus possa trazer consolo ao coração de cada uma delas. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai amado, que dia é esse, Senhor? Um dia de muita reflexão, um dia de pensar a respeito do real valor das coisas, dia de entender o que vale, o que não vale, o quanto vale. Senhor Deus, assim como Salomão, ele escreveu que nós aprendemos mais junto ao túmulo do que junto a um bolo de aniversário. Nós entendemos, Pai, que nesse dia nós também refletimos aqui juntos como igreja a importância de ganhar vidas para o Senhor e de cuidar bem delas. A importância, Pai, de trabalhar para que mais e mais e mais e mais vidas possam ser tocadas pela Tua glória. Senhor, nós queremos, Pai, que esse choro do Teu coração, Pai, seja reproduzido em nosso coração, Pai. Nós queremos esse choro, Senhor. Hoje, muitos de nós choraram, Senhor Deus, mesmo sem conhecer esses atletas brasileiros, jornalistas brasileiros e homens, muitos deles muito conhecidos que morreram. Nós lamentamos tanto e choramos, muitos de nós, Senhor. Mas nós queremos também, Senhor Deus, chorar por tantas e tantas pessoas, Senhor Deus, em nossa cidade, que estão tão próximas de nós e que não conhecem ainda o Teu amor, Pai. Estão acorrentadas por Satanás, estão aprisionadas pelo pecado, estão sendo molestadas pelo mundo, Pai, porque não conhecem aquele que já veio para poder libertá-las. Elas não conhecem o Salvador, não conhecem o Senhor. E nós, Pai, queremos que o nosso coração doa assim por isso, Pai. Nós não queremos conviver com tantas pessoas que não Te conhecem, Senhor Deus, e não conseguir discernir o Teu coração em meio a isso. Nós queremos que o Senhor possa nos mover, Pai. Nós queremos que o Senhor possa nos mover na direção do perdido, nos mover na direção daquele que espera esperança, que espera por achar a esperança da vida, por aqueles que ainda desejam conhecer algo que seja melhor do que aquilo que eles já viveram. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas, clamamos para que Indaiatuba seja alvo do Teu grande mover, Pai. Que as escamas dos olhos caiam, que vidas possam discernir a Tua vontade, que possam, Senhor Deus, ter revelação de quem Tu és. Em nome de Jesus, e isso através de nós, Papai. Isso através de nós. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Nós queremos orar de um modo especial também, Pai, pela vida de algumas pessoas que precisam tanto de um milagre. Oramos pela vida da dona Neuza, Senhor Deus. O Senhor sabe da situação e da limitação que ela tem vivido, Pai. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus de sobrenatural, um Deus de milagres, um Deus que faz aquilo que é impossível para o homem, aquilo que a medicina fala que não há o que fazer, o Senhor pode fazer. Nós entregamos a vida dela nas Tuas mãos, Pai. Nós entregamos a vida dela diante do Teu controle. Pedimos que a Tua mão seja sobre ela.
e que o Senhor opere a tua maravilhosa vontade. Que o Senhor possa, Senhor Deus, operar o teu sobrenatural nela. E que ela possa, Senhor Deus, receber alívio, Pai, que ela possa receber cura do Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos pela vida do Diogo, Pai, pedimos que ele possa, Senhor Deus, ter experiências contigo, Pai. Que ele possa, Senhor Deus, ser livre dos cárceres que algemam a vida dele. Que ele possa, Senhor Deus, que toda resistência na vida dele, Pai, toda opressão que ele vive, Pai, possa cair por terra em nome de Jesus. E que ele possa se ver livre das piores celas que existem, que não são as celas físicas, que não são as celas de um presídio, mas que são as celas espirituais que prendem e forçam ele, Senhor Deus, a ser um escravo do pecado. Pai, nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, que ele seja livre pelo Senhor, que ele possa, no nome de Jesus, desfrutar da liberdade que o Senhor conquistou para ele na cruz, Pai. Que o Diogo seja tocado pelo teu poder, e que a tua unção quebre todo o jugo na vida dele, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pela dona Luzia, que nesse dia foi constatado um câncer na vida dela. Ela está em choque nessas informações, está extremamente preocupada em relação à morte. Senhor Jesus, o Senhor venceu a morte. O Senhor é a ressurreição e a vida. Tu és, Senhor Deus, aquele que venceu a morte. Nós temos vida eterna hoje porque o Senhor venceu a morte, Pai. Nós clamamos para que a Luzia possa se abrir para uma manifestação e para uma revelação do Senhor. Que o Senhor usa a Vanessa, Senhor Deus, para que a dona Luzia possa ter uma experiência com o teu poder. Que ela possa conhecer o teu amor de um modo extraordinário. Que ela possa ter uma revelação da tua graça de um modo impressionante. E que a cura do Senhor se manifeste sobre a vida dela, Pai, dando a oportunidade para que ela possa viver grandes experiências contigo, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós colocamos essas vidas preciosas diante de Ti e clamamos que em nome de Jesus o Senhor possa operar a Tua vontade perfeita na vida de cada uma delas. E eu peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão aqui também. Esses líderes poderosos que o Senhor tem dado a essa igreja, Pai. Líderes que são de fato de excelência, homens e mulheres completamente comprometidos com o Senhor. Pai, eu me alegro tanto, tanto, tanto de tê-los aqui. Nós temos tido sucesso em tudo que nós temos feito, Pai, por causa deles. Eles têm um coração, Pai, completamente abnegado e entregue para o Senhor. E eu amo demais, Pai, cada um desses líderes poderosos que o Senhor deu. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue a manifestar grandes vitórias, grandes milagres. E possa operar grandemente através da vida deles, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Um ótimo final de noite. Uma semana poderosa também de células e discipulado. Vá na paz do Senhor. Grande abraço. Em nome de Jesus.